que aconteceu foi o seguinte, enquanto eu estava na casa dos meus pais, os festivais da Record, que eram a televisão em preto e branco, a gente só assistia assim de longe, né? Eu nem morava no centro da cidade, não podia ir pessoalmente ao Teatro Record para ver o programa Jovem Guarda, para ver os festivais e tudo mais. A gente já era contagiado por aquele clima, né, de liberação, né, tanto do programa Jovem Guarda quanto dos festivais. Eu digo isso porque a televisão, que estava começando, era uma grande novidade, ela servia como uma espécie de antena do que estava acontecendo, né? E nós estávamos passando por uma transformação muito grande, não só na música, né? O reflexo da contracultura nos anos 60, ele foi chegando no Brasil meio lentamente, né? Então, quem trouxe realmente o lado da liberação dos costumes para a contracultura brasileira não foi a Jovem Guarda, não foi aquele rock inicial dos anos 60, foi o tropicalismo. Foi com Caetano, Gil, que aí sim, e com Zé Celso, e com, sabe, aquele pessoal de teatro e de cinema mais avançado, mais, vamos dizer, cuca fresca, é que aí sim que os costumes começaram a balançar em termos de liberação. Mas os anos 60 ainda eram muito repressivos. Agora, nos anos 70 não, nos anos 70 nós tivemos uma espécie de cultura hippie atrasada aqui no Brasil, mas que serviu como uma espécie de contraponto, porque o AI-5 e a ditadura nos anos 70, eles atingiram o auge da repressão, né? Quem era realmente de esquerda e estava a fim de lutar armada, ou foi preso, torturado, morto, ou se exilou, ou caiu fora do país. O resto do pessoal, que não era engajado, a gente tinha uma palavra para isso que era o desbunde. Nós éramos desbundados. Ou seja, alguns caíam na droga, né, na vida hippie, aquela vida muito alternativa, né? E a gente, vamos dizer, era uma válvula de escape, mas ao mesmo tempo que possibilitava entre nós uma liberação total mesmo, uma coisa muito mais descompromissada, né? Então, antes mesmo de ir morar no Rio, aqui em São Paulo, eu cheguei a fazer parte de um grupo de teatro amador que se chamava Soma. É muito parecido com o que depois aconteceu com Somos, né? Depois eu conto a história de como veio o nome Somos. Esse grupo Soma era integrado pelo Pascoal da Conceição, que hoje é um ator conhecido, né? E ele era muito influenciado pelo Zé Celso, né? Que tinha aquela visão absolutamente anárquica, né? Hedonística. E aquilo ajudou muito, porque a gente fazia um teatro do absurdo, a gente montava peças de Ionesco, Beckett, Arrabal, e aquilo me soltou muito, foi uma carga assim, que eu tirei de cima e me ajudou a encarar o mundo com olhos livres, como diria Oswald de Andrade, né? E aí, quando eu fui para o Rio, o clima que se tinha em Santa Teresa era realmente de uma cultura hippie. Até no vestuário, as pessoas usavam aquelas roupas muito soltas, muito floridas, muito coloridas, né? Já era uma espécie de arco-íris na roupa mesmo. E realmente não tinha repressão. O pessoal consumia droga livremente, não tinha aquela preocupação, aquela paranoia da AIDS, porque a gente não sabe, hoje em dia, com toda essa política de prevenção, a gente não imagina o que era não pensar em AIDS porque não existia. Era muito mais livre, né? Só depois que eu voltei para São Paulo, que o Grupo Somos já existia, o Lampião já existia, é que começou a se falar de AIDS. Quando os primeiros casos chegaram ao Brasil, o Lampião já estava acabando. O Lampião foi de 78 a 81, 82, por aí, né? E depois disso, o que se viu eram grupos de ajuda para pessoas doentes, né? Grupos de apoio e de prevenção contra a AIDS. Não tinha mais grupo gay politizado, de conscientização, como foi o Grupo Somos, porque a paranoia era tão grande, né? O baixo astral foi tão grande,
né? E todo mundo morria, porque naquela época não tinha solução. Então, os nossos amigos iam morrendo à nossa volta, né? Era um negócio assim terrível, né? Era muito broxante. E agora, nos anos 70, não. Nos anos 70 nós vivíamos uma despreocupação total. Então ficou na moda mesmo, até aqueles heterossexuais que se diziam mais liberados, eles que estavam a fim de pesquisar o outro lado, sabe? O lado feminino de cada um. Então havia uma disponibilidade dos heterossexuais para experimentar, né? E não só no meio artístico, não. Em geral, havia uma liberalização mesmo, né? Nós vivemos um clima muito favorável. Só que depois veio o reverso, né? Veio o reverso da medalha. Foi uma água fria na fervura nos anos 80. E, paradoxalmente, mais uma vez, foi quando a política brasileira começou a sair da ditadura. Quer dizer, à medida que se liberava na política, a questão da sexualidade ia ficando mais traumática, né? Mais neurótica.